amiguinho! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu tenho um versículo tão lindo para ensinar. Tá lá no Salmo 146:2, que fala o seguinte: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que lindo, né? Esse versículo nos ensina que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo, durante toda a nossa vida. E na nossa vida nós temos momentos difíceis, e nós devemos louvar nesses momentos também. Porque assim nós estamos dizendo para Deus: eu confio no Senhor, eu acredito. Isso mesmo. Então, crianças, vamos sempre louvar a Deus, tá bom? Uma boa aula para vocês. Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 16 até o 40. Na aula passada, nós aprendemos que Paulo e a sua equipe missionária, Silas, Timóteo e Lucas, foram para a Macedônia, atual Europa hoje. E na cidade de Filipos, eles evangelizaram muitas pessoas, inclusive Lídia. Lembra que Lídia era uma vendedora de roupas finas? Lídia aceitou Jesus de todo o coração e hospedou a equipe missionária em sua casa. E a sua casa também recebeu Jesus de todo o coração. E a casa de Lídia foi a primeira igreja da cidade de Filipos. E Lídia continuou firme na sua fé. Paulo e seus amigos missionários ficaram um bom tempo lá na cidade de Filipos, e todos os dias eles iam próximo àquele lago onde as pessoas iam orar para falar de Jesus. Mas uma coisa muito chata estava acontecendo. Todos os dias aparecia uma mulher e começava a falar com voz de deboche assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vêm aqui falar do plano da salvação, sobre o reino de Deus, de uma maneira muito debochada. A Bíblia nos fala sobre ela. A Bíblia nos conta que essa mulher, na verdade, ela era uma escrava. Ela tinha senhores que a comandavam. E também que ela tinha um espírito de adivinhação. Mas esse espírito de adivinhação não era um espírito bom, era algo ruim. E os seus senhores lucravam com isso, porque as pessoas pagavam para os seus senhores para ela fazer adivinhações. Até que um dia Paulo se aborreceu com aquilo. Então, Paulo chegou perto dela e fez uma oração. Em nome de Jesus, eu ordeno, espírito de adivinhação, saia desta mulher. E imediatamente o espírito de adivinhação saiu dela e ela mudou de semblante. Nossa, me sinto tão renovada, transformada, um alívio. Mas os seus senhores ficaram muito bravos, muito bravos. O que você fez? E agora? Como eu vou ganhar dinheiro? Você tirou dela o espírito de adivinhação. O que vocês estão pensando? E de tão bravo que ele ficou, ele foi até as autoridades da cidade de Filipe e inventou um monte de mentiras para as autoridades, dizendo que Paulo e toda a sua equipe estava transtornando a cidade, causando vários problemas, mas era tudo mentira. Porque, na verdade, Paulo, ele curou aquela mulher daquele espírito maligno, expulsou, deixou a vida dela melhor. Mas eles não queriam nem saber, eles queriam dinheiro. Então, eles inventaram um monte de mentira e as autoridades acreditaram nele. Então, os guardas prenderam Paulo e Silas, porque eles eram legítimos judeus. Antes de prendê-los, eles bateram muito em Paulo e Silas,
com varas em suas costas, os açoitaram até eles ficarem bem machucados. Depois de baterem neles, prenderam os seus pés com essas algemas de madeira. E então colocaram eles numa prisão escura e gelada e um guarda os vigiava. E aí, é claro que aqueles homens que inventaram as mentiras ficaram felizes porque eles estavam presos. Viu? Bem feito para eles. Mas a Bíblia nos conta na história que Paulo e Silas, machucados, presos numa cela escura e fria, começaram a cantar hinos, sabe, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Começaram a cantar, fazer orações, como se eles estivessem no lugar mais lindo do mundo. Que gente estranha, numa situação dessa, e eles parecem felizes. Que esquisito. E eles começaram a louvar, a cantar. Deus é maravilhoso! E começaram a cantar, cantarolar. Depois, crianças, que eles passaram o dia todo cantando, louvando a Deus e orando, por volta da meia-noite houve um grande terremoto. E neste terremoto, as portas das prisões se abriram. As portas se abriram e aquelas algemas se despedaçaram com aquele terremoto. E os guardas, sem entender nada, andando de um lado para o outro, sem enxergar o que estava acontecendo, até que um deles acendeu uma tocha e viu que todas as portas das prisões estavam abertas e os presos estavam soltos. E ele se desesperou, pensando: pronto, agora todos devem ter fugido. Não, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ser muito castigado por isso, eu vou ser muito castigado. Mas Paulo disse: calma, não precisa fazer mal a ti mesmo, estamos todos nós aqui, fique calmo, as portas se abriram, mas nós não fugimos, estamos todos aqui. Crianças, essa história tem continuação, mas hoje nós vamos parar por aqui para que a gente possa continuar na próxima aula, falando o que aconteceu com esse carcereiro, porque aconteceu uma coisa muito maravilhosa na vida dele. Mas, na lição de hoje, nós aprendemos que, mesmo em situações difíceis, nós devemos confiar em Deus. Paulo e Silas passaram o dia todo orando e cantando, e eles estavam machucados e presos. E aí aconteceu esse terremoto. Era um mover de Deus. Mas tia, por que eles foram presos? Vocês vão descobrir na próxima aula por que Deus permitiu que eles fossem presos. Por que isso aconteceu? Era para um bem maior? Com certeza que sim. Deus, ele tem planos. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe tudo o que vai acontecer. E às vezes tem coisas que acontecem para um bem maior. Nós temos que confiar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Nós temos que saber que Ele cuida de nós. Você tem orado e louvado o Papai do Céu? Você tem agradecido todos os dias ao Papai do Céu por tudo que Ele faz por você? Sempre louve o Papai do Céu. Mesmo quando acontecer coisas ruins que a gente não entende, louve o Papai do Céu, porque Deus sempre tem uma saída para nós. Tá bom, crianças? Continue comigo e na próxima aula a gente vai saber o que aconteceu nessa história, tá bom? Uma boa semana para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.